Olá, amigos, amigas. Estamos aqui com mais uma live. Pedimos desculpas pelo atraso, por alguns problemas técnicos, mas é com alegria que nós estamos aqui em nome da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas e para falar sobre um tema bem interessante da obra A Gênese, que é a quinta obra kardeciana, Diálogo sobre Ciência e Espiritualidade. E nós temos aqui dois convidados, né? Eu vou pedir para o Pedro César colocá-los aqui na tela, que é o José Luiz Luvizeto Terra, do Rio Grande do Sul, e o Marcelo Badaró, do Acre. E eu vou pedir inicialmente, então, para que quem quiser comentar, né, pode comentar pelo chat. Nós estamos com uma programação, com algumas perguntas interessantes sobre o livro A Gênese, retiradas da própria obra, né? E, inicialmente, nós vamos pedir, então, vamos fazer a apresentação inicial. Então, meu nome é Bianca Prediger, estou na função de diretora administrativa da Abrame, sou magistrada há mais de 20 anos, trabalho na comarca de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, trabalhadora espírita da Sociedade Espírita Caminho de Damasco. Eu vou passar, então, a palavra ao nosso convidado José Luiz para a apresentação. Obrigado, Bianca. Marcelo, tudo bem? Um abraço para você também, meu amigo. E vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, um grande beijo para vocês. Meu nome é José Luiz Luvizeto Terra. Eu estou ocupando o cargo de diretor de comunicação da Abrame. Sou juiz federal já há mais de 20 anos também, como a Bianca. Eu estou trabalhando em Passo Fundo, aqui do Rio Grande do Sul, na 4ª Vara Federal de Passo Fundo, e sou associado do Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz, aqui de Passo Fundo. Então, um beijo carinhoso. Eu vi que a Oxana, o Joselito, o pessoal está conectado ali, então, um beijo carinhoso para todos vocês. Muito obrigado, Bianca. Devolvo a palavra. Então, vamos passar, então, ao Marcelo Badaró para a apresentação. Boa noite, Bianca. Boa noite, José Luiz. Uma alegria muito grande a gente estar aqui compartilhando esse espaço, falando de temas tão importantes, né, que dizem respeito ao Evangelho, à doutrina espírita. Eu sou magistrado, juiz de direito do estado do Acre, já estou aposentado, né, e agora estou residindo aqui em Belo Horizonte, e frequento aqui a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, e a gente trabalha com essa parte de divulgação, né, com palestras, temos canais também nas redes sociais, e é uma área que a gente gosta muito de fazer esse trabalho, e esperamos que nessa noite a gente possa nos ajudar aqui a compreender um pouco mais essa maravilha que é o livro A Gênese, essa obra de Kardec, e rogamos a Jesus que nos abençoe para que todos nós possamos sair daqui mais felizes, com mais compreensão, com mais discernimento. Um grande abraço a todos. Bom, então, inicialmente, feitas as apresentações, nós vamos convidar a todos, né, as pessoas conectadas a essa live, para a prece inicial. Então, neste momento, vamos fechar os olhos do corpo físico e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, também ao Mestre amado Jesus, nosso amigo divino, que nos intui, que nos envolve com o seu amor, com a sua luz, aos benfeitores amigos que iluminam a mente dos nossos queridos convidados e que sustentam também a Abrame a nível espiritual, que possamos estar conectados a eles para retirar o ensinamento que vem do alto para as nossas vidas e para a nossa evolução espiritual. Que assim seja.
Então, neste momento, nós vamos adentrar no tema propriamente dito, diálogo sobre ciência e espiritualidade. E a primeira questão foi retirada lá do livro A Gênese, que Kardec, no capítulo 1, que Kardec refere: o espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência sem o espiritismo se encontra na impossibilidade de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, lhe faltaria apoio e controle. Podemos afirmar que a ciência pode avançar com as luzes do Consolador? Então, essa é a pergunta para os nossos irmãos convidados. E eu vou passar, então, a palavra ao Marcelo para iniciar falando sobre essa pergunta, se a ciência pode avançar com as luzes do Consolador. Olha, Bianca, é interessante quando Jesus fala para Pedro: tu és pescador de peixes e agora vou te transformar em pescador de homens. Então, Jesus sempre aproveita a nossa especialização, aquilo que desenvolvemos ao longo da nossa evolução, e ele utiliza isso para potencializar o nosso trabalho espiritual. E assim foi com Kardec também, né? Kardec era um homem de ciência, era um homem de método, era um homem de pesquisa, era um educador. E Jesus, então, faz daquele cientista, daquele homem de metodologia, faz daquele homem o codificador da doutrina espírita. Então, é natural que Kardec trouxesse o seu conhecimento científico, o seu método, o seu brilhantismo, né, como educador, como homem de ciência, como pesquisador, e assim ele fez com esse trabalho da codificação. Não foi difícil para ele, porque ele já tinha essa prática, ele já tinha essa vivência, e isso acabou quebrando uma distância que existia entre religião e ciência, né? Que é uma religião histórica, que é uma diferença histórica, uma distância histórica. A religião sempre mantendo a ciência distante, a ciência mantendo a religião distante. E com Kardec, com a doutrina espírita, Jesus escolhe um especialista, um cientista, um homem de pesquisa, de método, para esse trabalho da codificação. E esse trabalho foi brilhante, né? Kardec fez as experiências, fez trabalho de campo, visitas, e desenvolveu todo o seu trabalho nesse contexto. E depois também, todas as obras, além das obras da codificação, as obras subsidiárias, elas também seguiram um rigor metodológico, um rigor científico. Se você pega as obras aí psicografadas por Chico Xavier, as obras psicografadas por Divaldo Franco, Raul Teixeira e muitos outros, né? Então, sempre houve esse espaço aberto para o método, para a pesquisa, para o trabalho de campo, né? Tanto para a metodologia qualitativa como para a metodologia quantitativa, sempre houve espaço no espiritismo, graças a essa abertura que Kardec trouxe. E nós temos hoje muita gente escrevendo, muita gente falando, muita gente dando grandes contribuições com o método científico, comprovando, né? Você tem autores que trazem as provas, as comprovações, as suas pesquisas dentro dessa área do evangelho, dentro dessa área doutrinária. Então, isso cria um diferencial, né? Você tem na doutrina espírita uma abertura e cada vez mais cientistas estão encontrando espaço na doutrina espírita para a sua contribuição. Então, eu percebo, né, que não há volta nesse caminho, né? Essa pegada do espiritismo,
esse ambiente do espiritismo é um ambiente que os cientistas, os pesquisadores encontram um campo muito fértil, e isso é muito benéfico para a doutrina espírita. Bom, então, feitas essas considerações do Marcelo, eu vou passar, então, ao José Luiz, né, sobre essa pergunta, se a ciência pode avançar com as luzes do Consolador. O que você acha, José Luiz? Estamos avançando? A ciência avançou, está avançando? Bianca, obrigado. Marcelo, adorei esse teu ponto que você pegou em relação a Pedro, do Cristo pegar o que temos e a gente dar o que temos, e ele multiplica mancheias, né? Ele faz desenvolver. E parece, e o Kardec fala isso na Gênese, que se o Espiritismo tivesse vindo depois da ciência, teremos graves problemas. Ele veio no momento certo. Ele veio no momento certo. Ele veio de uma ruptura, de uma batalha em que o dogmatismo religioso se impunha, em que nós negávamos tudo e fazíamos interpretações literais. A gente ficava agarrado à letra e esquecia que a letra mata, né? E que é o espírito que vivifica. E aí a gente começa, então, a tentar se livrar desse formato de pensamento, e então vem o espiritismo e vem também a ciência. Marcelo, enquanto você falava, sabe de quem eu lembrei? Eu lembrei de Kant. Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele tinha uma teoria muito boa, que o mundo todo seria perfeito se a gente seguisse a teoria de Kant. Só que a teoria de Kant não evitou o nazismo. A teoria de Kant não evitou o nazismo. Então, a lógica filosófica, científica, aquele sistema fechado em que a ciência por si só se basta, explodiu o nazismo. A gente consegue justificar o nazismo, a gente consegue explicar o nazismo, os filósofos vão trabalhar em cima disso e vão dar justificativa e dizer que o feio é belo e que o injusto é justo, e aí que o mal é bom. Então, entra uma retórica muito poderosa e a gente precisa escapar disso. Só que a ciência tem que nos ajudar. Eu vou dar uma dica de leitura para o pessoal e eu vou mandar ali no nosso link. A dica de leitura é esse livro aqui, pessoal, que se chama Diálogos sobre Ciência e Espiritualidade, da editora da Fergs. E tem um capítulo, Marcelo, que é do André Henrique de Siqueira. O André Henrique de Siqueira, ele é mestre e doutor em Ciência da Tecnologia da Informação. E ele é um trabalhador espírita que há muitos anos trabalha. E ele trabalha também na Federação Espírita, diretor da Federação Espírita. E aqui nesse livro da Fergs, ele vai fazer todo um trabalho sobre o caráter da Revolução Espírita, e ele vai fazer uma análise profunda de ciência, de método, de estudo, e ele vai aprofundar. Veja, quando vem Kardec e traz para nós esse conteúdo científico num ambiente religioso, ele dá um salto que mais tarde a ciência vai começar a desenvolver, e aí vem a questão que a Bianca nos trouxe. Hoje, em 2025, será que precisamos do espiritismo para apoiar a ciência? Sem dúvida. Há situações que a matéria não explica, que a análise do movimento dos corpos não explica. Por exemplo, o amor indissolúvel entre espíritos que conviveram em vidas anteriores e se reencontram mais tarde para enfrentar as dificuldades da vida. E mais, eu vou falar de um outro capítulo também, bem rapidinho, já passa a palavra para você, Bianca, que é o primeiro capítulo que abre, que é do Haroldo Dutra Dias. O Haroldo Dutra Dias, ele vai escrever o capítulo 1º desse livro, que está na dica aí do pessoal, para o pessoal, Os Milagres do Evangelho, e ele abre com uma passagem de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, ele transcreve Albert Schweitzer. Pessoal, Albert Schweitzer, ele foi um grande estudioso do Cristo, ele foi um grande filósofo, ele foi um grande médico, e ele foi uma alma poderosíssima, que juntava ciência
e espiritualidade, que juntava moralidade. Tanto é que o grande mote dele, o grande movimento dele é nós honrarmos, nós protegermos a vida. Ele respeitava a vida profundamente. E vejam, ciência sem a base moral, filosófica, religiosa do espiritismo, ela não se sustenta. Nós não temos para onde ir. Nós nos perderíamos. A ciência não consegue avançar sem as luzes consoladoras. Então, a gente já pode concluir essa minha fala já podendo afirmar categoricamente. É muito difícil isso em ciência, tá, pessoal? Mas eu posso afirmar categoricamente. A ciência não avança sem as luzes do Consolador prometido, sem a base moral do Cristo, sem a ordem maior que é amemos uns aos outros, amemos a vida que vive em você. Sem isso, eu não tenho como avançar. Nós ficaremos em discursos vazios, ficaremos com penso, logo existo, isso é muito vazio. Eu sei que agora, Marcelo, criou um problema agora. O pessoal adora Descartes. Então, assim, ó, eu só respeito Descartes, eu admiro demais ele, mas penso, logo existo, pessoal, é muito raso. É amo, logo existo. Então, é muito maior do que pensar. E aí eu te devolvo a palavra, Bianca, mas já dizendo para o pessoal, não tem como avançar sem a luz do Consolador. Quero dar boa noite aqui ao nosso presidente Noeval, que está presente aqui, né, em sintonia conosco, muito bem-vindo, e aos demais irmãos que estão no chat também, e achei muito interessante essa conexão, né, que tanto Marcelo quanto José Luiz trouxeram sobre essa conexão da ciência e espiritualidade, porque realmente o amor, como disse o José Luiz, é o grande passo, é preciso ter uma abertura de alma também para captar esses ensinamentos que vêm do plano espiritual, porque o planeta Terra é um planeta de expiação e provas, mas ele está em evolução. E a lei de evolução, a lei do progresso é uma lei natural, é uma lei da natureza. E eu achei interessante essa conexão que o Terra trouxe com o nazismo, porque eu peguei o livro O Grande Enigma, aqui de Leon Denis, e tem um capítulo que é a missão do século XX, e Leon Denis ele fala exatamente isso nesse capítulo, que é o capítulo 16, que fala assim, que o século XX parece ter uma vocação superior a todos os outros. Em sua primeira metade, assiste ao desmoronamento de tudo quanto constituiu o passado. E em sua segunda metade, assentará as bases do mundo futuro, feito da beleza, da luz, da justiça, que nossos contemporâneos saudaram por miragem ainda longínqua desse novo mundo de pensamento e de ciência. Mundo que pressentimos tal qual Cristóvão Colombo pressentiu a aproximação de um continente desconhecido. A transição não se faz sem abalo, sem choques violentos. O espetáculo das decomposições que se produzem seria lamentável se não soubéssemos que as grandes ruínas sucedem às grandes ressurreições. Então, depois da grande dor, né, da Segunda Guerra Mundial, também a humanidade ela pôde ter condições porque o sentimento ali encontrou ambiência para também vir essas novas descobertas, né? E cada vez isso é só a evolução, a medicina também já está avançando muito, né? A gente viu o médico Paulo César Frutuoso falar sobre a mediunidade do futuro na medicina, né? Então, a intuição, a sensibilidade, o bem vai gerar condições para que haja um apoio para que a ciência possa avançar ainda mais, mas precisa encontrar um ponto de apoio no sentimento, no sentir. E agora nós vamos passar para a questão número 2. Muitas das coisas que vos digo, não podeis ainda compreendê-las. E tenho para vos dizer
muitas outras que não compreenderíeis. Por isso vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos-las explicará todas. Essa é uma passagem do Evangelho, né? Do Evangelho de João, capítulo 14, 16, e também está comentado no livro A Gênese, no capítulo 1, item 29. Mas quem ousa permitir-se interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias, senão os teólogos? Então, essa é a pergunta que eu faço, então, mudar a ordem para o José Luiz e depois, na sequência, o Marcelo. Quem ousa permitir-se interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito, José Luiz? Obrigado, Bianca. Interpretar é tão antigo quanto conversar, dialogar. Interpretar é tão antigo quanto ser humano. O ser humano, ele interpreta a todo instante. E desse tempo em que somos humanidade, a gente vai tentando interpretar as coisas, inclusive as Escrituras. Quando Kardec faz essa pergunta, né, ele pergunta diretamente, será que só tem luzes os teólogos? E isso não é verdade. Por quê? Porque cabe a cada um de nós interpretarmos da nossa forma e da melhor maneira possível as Escrituras. Querem ver? Quando Kardec faz essa análise, vejam, para ele poder fazer essa análise, ele passou lá como Jan Hus, lá ainda na República Tcheca, preparando o território, preparando o solo para que um Lutero pudesse traduzir para o alemão as Escrituras. E vejam, até ali as Escrituras estavam ou em grego ou em latim. O povo, nós não tínhamos acesso a essas Escrituras. E as pessoas nos diziam que estavam na Escritura. A partir do momento que se traduz a Escritura, nos permite meditar sobre essas Escrituras. Isso é muito recente. E é tão recente que desde 1525 até o advento do Espiritismo, poucos interpretavam as Escrituras. E ele vem e chama, nós devemos interpretar. E vejam como é interessante a questão. Eu falei para o Marcelo e para Bianca que eu ia falar desse livro aqui, O Guia dos Perplexos, do Maimônides. Eu já vou explicar para vocês quem é esse cara. O Maimônides viveu mais ou menos no ano 1100, 1200, isso dá 800 anos atrás. E o Maimônides, então, quando a gente pensa, ele nasce lá onde é a Espanha, e ele vai morrer no Egito, e o corpo dele será levado para o Tiberíades, o grande local do canto do Cristo. Ele vai ser enterrado no Tiberíades. Mas olhem só, ele faz toda uma peregrinação e ele precisa fugir porque vai haver um movimento muito interessante na Europa. No ano 1100, nós vamos ter a primeira cruzada, nós vamos ter uma violência brutal, nós vamos ter uma luta religiosa e com a conquista de Jerusalém, esse império religioso vai tomar forma, vai tomar força e vai tomar conta da Europa. Nessa época em que nós não discutimos nada, vem esse homem chamado Maimônides, que o nome dele era Moshe bin Maimon. Então, ele era o Moisés. Ele veio e diz assim, falando sobre a palavra Salmé. Salmé é imagem. E ele diz assim, se tivermos de admitir que o termo Salmé, imagem, seja aplicado às imagens dos hemorroídas e dos ídolos em relação às figuras e os contornos, então esse termo será um homônimo. Não somente a forma da espécie, mas também a forma artificial. E lá no fim dessa conclusão, que ele só está interpretando a palavra imagem, ele vai dizer assim, ora, como o ser humano foi distinguido por algo notável, que está nele, e que não se encontra em nenhum dos seres abaixo da lua, quer dizer, na qual não se faz nenhum sentido, nem mãos, nem braços, esta foi comparada à compreensão de Deus. E ele vai dizer, por causa do intelecto divino que se junta ao ser humano, que foi dito, nós somos imagem e sua semelhança.
Vejam, nós estamos no ano 1100 e ele diz assim, parem de pensar num Deus com forma de homem. E nós estamos agora em 2025 e ainda continuamos pensando em Deus como forma. E a imagem, isso é só uma pequena interpretação de uma palavra. Essa interpretação que a gente tem que ter é qual? Se o Criador, ele não tem corpo, se o Criador é pensamento, e se ele é potência, que cria tudo, e do tudo nasce tudo, nós, que somos imagem dele, nós temos, sim, as luzes necessárias. Precisamos desenvolvê-la, é verdade. Precisamos meditar e viver. Mas, sim, a gente pode ter essas luzes necessárias. E não precisa ser teólogo. Então, voltando a 1100 a.C., a gente pode dar uma força enorme para o Kardec e afirmar, sem sombra de dúvidas, que nós precisamos interpretar as escrituras sagradas, sempre com o olhar do Cristo e principalmente do Consolador. E aí, eu já devolvo a palavra para a Bianca e para o Marcelo. Então, devolvo a palavra de novo para vocês aí, por favor, para continuar essa nossa conversa. Marcelo, na sequência, o que você tem a dizer, então, sobre a interpretação das escrituras sagradas? Será que a ciência consegue também avançar nisso? Olha, Bianca e José Luiz, foi muito importante o trabalho dos teólogos, né? Afinal de contas, eles iniciaram um trabalho de foco, né? De concentração nesses estudos. E o grande problema é que eles, com o tempo, eles foram restringindo para si esse direito, esse poder, essa capacidade, né? Foram querendo criar um certo exclusivismo, uma certa supracapacidade, né? E aí, quando você envolve esse tipo de sentimento, naturalmente, as conexões que você desenvolve ficam realmente comprometidas, né? Mas os teólogos desenvolveram, sim, um trabalho muito importante, e foi graças a esse exclusivismo dos teólogos que se começou a pensar se realmente eles estavam com a razão, né? Se eles têm esse direito, se eles estão aí dizendo as interpretações, e somente eles, né? Muitos se sentem os escolhidos, os privilegiados, né? Se intitulam. Então, há uma tendência no campo dos teólogos de buscar esse exclusivismo. E isso foi muito bom. A história mostra que isso foi muito bom porque começou a haver questionamento sobre isso. A própria Reforma Protestante foi um questionamento à exclusividade da interpretação do clero romano, né? Então, com a Reforma Protestante, você teve a abertura da Bíblia, a tradução da Bíblia em vários idiomas, e a Bíblia ganhou o mundo, ganhou as culturas, e as pessoas começaram a estudar, a interpretar. E isso foi, inclusive, uma abertura, um movimento muito interessante, precursor para depois a chegada da doutrina espírita, né? Então, a gente deve muito a esse egoísmo dos teólogos, né? A essa presunção, porque acabou gerando toda essa dinâmica. E é interessante quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, e na questão 779, Kardec teve esse cuidado, né? Essa pergunta ela não veio por acaso nessa live. Na questão 779 do Livro dos Espíritos, que fala da lei do progresso, Kardec pergunta: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Vem exatamente na questão do exclusivismo dos teólogos, né? Então, eu preciso concentrar o meu propósito de evolução no ensinamento,
E a resposta, ela veio confirmar que o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, o nosso progresso, a nossa evolução, as referências que temos, elas estão no macroambiente, no contato social, que se dá tanto com os espíritos desencarnados, nossos mentores espirituais, nossos guias espirituais, como também com os espíritos que estão encarnados. Então, a doutrina espírita, ela abre esse conceito que vinha sendo defendido, né? Então, os teólogos defendiam que a interpretação era exclusiva deles, né? Eles dizem, interpretam, e a doutrina espírita abre isso. Ela fala, não, é o contato social que é o ambiente para a troca de informações, a troca de experiências. E tem um fator que é fundamental que estava sendo desprezado ou estava em segundo plano, que é o que a gente vê lá na questão 631 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Os espíritos respondem: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então perceba que distinguir o bem do mal, avançar na compreensão, no discernimento, está muito mais relacionado à nossa fé em Deus e ao querer saber, ao desejar esse conhecimento. E esse movimento íntimo, interno, ele foi sufocado, de certa forma, né, pela presunção dos teólogos. Porque se você diz, eu tenho a interpretação, eu dou o conhecimento, eu distribuo o conhecimento, você cria um descanso para as pessoas, né? Você cria uma comodidade que é completamente contrária ao processo evolutivo. Então, quando a doutrina espírita lança o desafio da questão 631, que eu preciso querer, desejar ardentemente compreender, isso coloca nas minhas mãos o trabalho de pesquisa. Isso abre para mim, quando eu conjugo com a questão 739, eu percebo que o isolamento é a pior estratégia para a evolução espiritual. Porque é no contato social que nós vamos ter contato com os professores, com as pessoas que têm experiência naquele contexto que nós estamos vivenciando. Então, é claro que os teólogos têm a sua importância, eles estão também no conjunto do contato social, mas eles não detêm a exclusividade desse conhecimento. Esse conhecimento ele é esparso, ele está no contato social, ele está no nosso dia a dia, ele está nos exemplos do pai e da mãe, ele está na força moral dos nossos colegas de trabalho, da nossa família. A gente está o tempo todo interagindo nesse contato social e isso diluiu. Hoje você aprende muito mais valores morais e éticos com o seu pai e sua mãe, né, com a sua família. Você aprende muito mais valores éticos e morais com pessoas com uma saúde espiritual que você percebe no seu trato diário, e isso fez muito bem para a humanidade, né? Porque hoje você tem a importância dos teólogos, claro, nós não estamos dizendo que eles não são importantes, eles são estudiosos, são pesquisadores, mas no campo da gestão da distribuição, e é muito importante a gente considerar a Santa Ceia, né? Ou aquela última ceia de Jesus com os apóstolos, quando ele pega o pão e fala, este é o meu corpo.
Ali ele está falando do corpo doutrinário, do evangelho, das parábolas, dos exemplos, e ele parte o pão em 12 pedaços, distribui aos 12 apóstolos. O 12 é o número da completude. 12 apóstolos, 12 meses do ano, 12 signos do zodíaco, 12. E ali eles representavam a humanidade terrena. Aqueles 12 homens simples de Israel representavam ali, diante do governador do planeta, representavam a humanidade. E todos eles receberam um pedaço do pão. Né? E Kardec fala isso, que a parte traz a essência do todo. E cada um recebeu um pedaço maior, outro um pedaço menor, outro um pedaço mais da casca, outro um pedaço mais do miolo. E você vê que Jesus distribui o seu evangelho, distribui o seu conhecimento a todas as culturas do planeta. Né? Em todas as culturas, no Ocidente, no Oriente, você tem a distribuição de valores morais, valores éticos, dentro da religião, fora da religião. Então, analisar o trabalho de gestão da informação, né? Eu vejo o nosso companheiro José Luiz, que é diretor de comunicação da Abrame, né? Ele sabe bem isso, o quanto que é importante alcançar o máximo, né? Com aquela mensagem, que ela chegue mais longe, que todos tenham acesso. Então, esse trabalho de Jesus, ele atinge a toda a humanidade. Tendo teólogos, não tendo teólogos, toda a humanidade hoje recebe essas revelações, esses ensinamentos do governador espiritual do planeta, né? Então, a gente tem muita gratidão pelos teólogos, eles têm uma importância muito grande, ainda temos teólogos hoje, mas com certeza não há mais esse exclusivismo, não há mais sentido, não há mais razão para se imaginar que haveria um grupo de pessoas com a exclusividade da interpretação. Quando você fala de ética, de moral, de valores essenciais do espírito, você percebe que isso está espargido pela humanidade em todas as culturas. Mas devemos sim agradecer os teólogos. Eles devem continuar o seu trabalho, devem continuar suas pesquisas, eles trazem uma grande contribuição. Normalmente são homens de ciência, de método, né? Eles seguem uma metodologia, eles têm uma importância muito grande nessa união da ciência com a espiritualidade. São homens e mulheres posicionados nesse campo da pesquisa e trazem grande importância, mas a exclusividade da interpretação, aquela interpretação do coração, da experiência, isso aí realmente está espargido por toda a humanidade. Eu te devolvo, então, a palavra, Bianca. Muito interessante as duas conexões, né? Porque, irmãos, essas perguntas foram feitas pelo próprio Kardec, essas perguntas são dele, quem ousa, né? E ele fala, quem ousa a ciência, primeiro, que não pede permissão a ninguém para dar a conhecer as leis da natureza. Pensar que Jesus falava por parábolas de conhecimentos eternos, atemporais, né? Que passa de geração a geração e são de leis divinas. Mas quando a ciência se aproxima, é possível também explicar por que Jesus andava sobre as águas, né? Por que ele transformava a água em vinho, né? Ele tinha conhecimento das leis que regem o universo. E a medida eu achei interessante porque todos nós podemos, como disse o José Luiz, interpretar, porque à medida que o ser, espírito imortal, avança no conhecimento dessas leis da natureza, inclusive os teólogos, porque agora nós temos a possibilidade de interpretar o evangelho com uma chave diferente, né? Que é a chave da doutrina espírita, que é a terceira revelação,
com a chave da imortalidade da alma, da reencarnação, né, a chave da pluralidade dos mundos habitados. Então, a gente sai daquela visão pequena, né, de Deus enquanto ser humano, na nossa visão, a nossa noção que tínhamos lá na primeira revelação, mas quando Jesus vem, ele mesmo, chama os 12 apóstolos, como disse o Marcelo, né, chama os 12 apóstolos no sentido de coletividade, cada um com as suas imperfeições. Ele disse que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento e que mandaria um novo Consolador, porque nós ainda não estávamos preparados espiritualmente ou assim, com maturidade do senso moral para entender, né? E agora, depois de 20 séculos, surge o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela vem trazer o quê? A fé raciocinada. E aí o próprio Kardec disse, né? Mas quem será o juiz das interpretações diversas e frequentemente contraditórias dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Então, a fé raciocinada vai trazer uma interpretação mais atual e a doutrina espírita avança na coletividade, porque ela veio através de ensinamentos dos espíritos para a coletividade. Essas mensagens de Kardec, elas foram veiculadas por meio de mais de 1000 centros espíritas sérios naquela época, quando Kardec codificou a doutrina espírita, fazendo a seleção, e aí entra o papel do codificador, né? E então, que obra de comunicação social, hein, José Luiz? Por mais de 1000 centros espíritas sérios em todos os cantos do planeta, as mensagens vieram e o codificador, então, verificando a universalidade dos ensinamentos, que codificou a doutrina espírita. Ele encarnado, mas o espírito de verdade, ele também tinha uma pleia de espíritos, né, ligados a ele. E João, o evangelista, era um deles, né? Então, esse grande apóstolo está à frente também da doutrina espírita hoje. E agora, adentrando na questão número 3, que ela é bem profunda, né? Tão curtinha, ela também é uma pergunta de Kardec. No capítulo 2 da obra Gênesis, ele indaga: uma vez que Deus está por toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos em deixando a terra? Essa é a pergunta de Kardec. E é sobre a visão de Deus. Eu passo, então, ao Marcelo. Boa pergunta de Kardec. Aliás, as perguntas de Kardec são fantásticas, né? As perguntas muito inteligentes. Jesus teve um diálogo com Nicodemos, onde ele falava: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ali ele consagrava a importância da reencarnação, né? Nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água não pode ver o reino de Deus. Então, ver o reino de Deus significa tomar conhecimento, ter informações sobre o reino de Deus, sobre as leis de Deus. Deus se manifesta pelas suas leis. Você tem as leis que regem a matéria e seus sistemas, questão 27 do Livro dos Espíritos, a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Então, Deus tem as leis que regem a matéria e seus sistemas e tem as leis que regem o mundo moral. E ao estudar as leis de Deus, nós vamos compreendendo Deus, vamos entendendo Deus. Então, Deus se manifesta pelas suas leis. E para isso a gente precisa estar encarnado. Jesus chancela
nesse nível que nós estamos, né, somos estagiários de planetas primitivos, planetas de provas e expiações, a encarnação nesses planetas, ela tem um peso muito grande, um peso muito forte na evolução espiritual. Por quê? Porque quando a gente encarna, a gente cria uma restrição. Questão 22 do Livro dos Espíritos. O que é a matéria? Matéria é o laço que prende o espírito. Mas prende em que sentido? Prende para criar foco. Então, quando a gente encarna, a gente tem redução de memória, redução de visão, redução da audição, redução das percepções espirituais, para a gente poder focar, para a gente poder se dedicar às experiências que vão acontecer aqui no plano da carne. Então, você tem os olhos, você tem a retina, você tem os tímpanos regulados para as captações dos estímulos daqui. Então, a matéria prende o espírito para criar foco no processo evolutivo. Então, quando nós estamos encarnados, nós temos notícia, temos informação, temos os sinais das leis de Deus. Vemos o reino de Deus. Então, a importância da encarnação. E Kardec pergunta, né, antes e depois da encarnação, a questão de Deus, né? Será que quando nós sairmos da encarnação, estivermos na encarnação, então vamos ver o reino de Deus durante a encarnação. Mas Jesus prossegue o diálogo com Nicodemos, dizendo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, ver significa tomar conhecimento. Ver Deus significa tomar conhecimento da existência de Deus, das leis de Deus, dos atributos de Deus. E isso se torna muito plausível enquanto estamos encarnados. Agora, entrar no reino de Deus, aí já é uma consequência da transformação espiritual que nós resolvemos efetuar na nossa vida, né? Eu posso tomar conhecimento das leis de Deus, posso tomar conhecimento de valores morais, valores éticos, e posso não adentrar no reino de Deus, posso não querer vivenciar isso, porque vivenciar determinados valores morais, determinados valores éticos, envolve muitas vezes a renúncia de velhos hábitos, a renúncia de certos desejos, a renúncia de certas ambições, né? O desfazimento ou a ressignificação de alguns conceitos que temos como cláusulas pétreas, né? E eles vão sendo ressignificados e muitas vezes a gente não está muito disposto a esse trabalho. Então, ver o reino de Deus é muito importante, porque estando encarnados, isso nos proporciona foco, direcionamento. E entrar no reino de Deus é um estado de harmonia, de paz, de conquista de uma felicidade íntima, mas que está diretamente relacionado ao nosso esforço, à nossa transformação. É aquele conceito áureo do espiritismo. Se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações e efetivar sua transformação moral. Esse é um conceito que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo e que está diretamente relacionado ao entrar no reino de Deus, que é um estado de alma em que a gente sintoniza com a vontade do Pai. E Paulo escreve isso, né? A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. Então, quando a gente sintoniza com essa vontade de Deus, a gente conquista essa harmonia, essa paz, aquilo que Jesus nos propõe, né? Eu vos deixo a minha paz.
Então, isso é entrar no reino de Deus. Então, ver e entrar são conceitos que estão muito relacionados ao que realmente buscamos. Jesus cuida para que a gente possa ver, né? Para que a gente possa ver. Você vê lá no texto base, lá na pergunta, na questão 2, né? Muitas das coisas que vos digo não podeis ainda compreendê-las, e tenho para vos dizer muitas outras que não compreendereis. Por isso vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Então, Jesus cuida para que a gente veja, para que a gente tenha informações, para que a gente tenha a doutrina espírita, para que a gente tenha o cristianismo, para que a gente tenha valores morais e éticos. Ele cuida disso. Ele faz a parte dele. Mas nós temos que fazer a nossa, que é entrar no reino de Deus, né? Então, a gente vai ver o reino de Deus, isso é certo, né? Sendo mais pontual na questão número 3, uma vez que Deus está por toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos em deixando a terra? Nós estamos vendo o reino de Deus o tempo inteiro, porque Jesus cuida disso. Jesus nos fornece isso. Ele, como governador espiritual, ele tem essa política de alta performance intelectual e moral, fazendo chegar até nós as possibilidades de ver o reino de Deus. Ele faz a parte dele muito bem. Agora, entrar no reino de Deus, aí depende das questões que nós vimos aqui, né? A questão 631 fala: você quer saber? Você deseja ardentemente essa transformação ou ainda não, né? Você enxerga valor no contato social, na troca de experiências, no grande valor que isso significa? Você tem fé em Deus? Você usa sua inteligência para discernir o bem do mal? Então, tem uma série de requisitos que não dependem exclusivamente de Jesus, dependem de nós para entrar no reino de Deus. Então, se eu pudesse responder objetivamente essa terceira questão, eu diria que sim, que nós estamos vendo o reino de Deus, estamos vendo Deus, porque Jesus nos oferece a todo instante as informações, as revelações, todo o material para que a gente possa trabalhar a nossa entrada no reino de Deus. Muito bem, muito interessante as considerações do Marcelo, que trouxe a questão de ver Deus, no sentido de voltar ao plano espiritual com a reencarnação, né? Na lição de Nicodemos, mas permanecer com a visão de Deus, permanecer lá, vai precisar de evolução espiritual, né? E às vezes a gente vê, né, Marcelo, nos vários relatos de Chico, que Chico muitas vezes era levado mediunicamente para outros mundos, né? Só para dar uma espiada em mundos mais elevados, mas ainda não tinha condições de permanecer lá, mas já estava em transição. Então, nós também, à medida que a gente vai se elevando, a nossa paisagem espiritual vai se modificando na percepção de Deus. E, José Luiz, o que você pensa sobre essas perguntas de Kardec? Obrigado, Bianca, obrigado, Marcelo. Eu penso que o Kardec vem desenvolvendo, e ele fala que espíritos bem evoluídos conseguirão enxergá-lo. E aí ele usa esse termo, né? Nesses itens. Ele vai desenvolvendo, ele vai dizendo que tem como vê-lo. E aí, eu gostaria de me socorrer de novo do Maimônides. Eu vou voltar um pouquinho para o Maimônides, e tem uma parte do Maimônides que ele vai desenvolver a palavra Ain, o olho. E ele começa assim: a palavra Ain pode ser usado como fonte, o olho d'água, a fonte de água, o olho d'água.
ela pode ser utilizada como olho por olho, que é aquele olho que vê, e ela pode ser utilizada também como cuidado. Tenha cuidado. Então, coloca teus olhos sobre ele. Veja, a mesma palavra olho pode ter vários significados. E eu vou pensar uma parte que o Marcelo falou ali, que é sobre a atenção. A atenção. Depois a gente vai desenvolver um pouquinho mais para frente. Eu queria trazer para vocês a experiência que é ouvir testemunhas. A gente, no nosso trabalho dia a dia de magistrado e magistradas, a gente tem que ouvir muita testemunha. E acontece uma coisa muito interessante quando a gente está ouvindo as testemunhas. Tem testemunhas que não viu nada. Tem testemunha que acha que viu tudo. E tem outras que viu tudo, mas não viu nada. Então, como é que a gente consegue lidar com isso e compreender exatamente como é essa questão da testemunha, né? Tem que ter muita tranquilidade do momento da audiência, porque a gente precisa compreender exatamente o que, afinal, essa pessoa viu. E tem um exemplo muito claro que é o seguinte, ele é utilizado quando a gente estuda a psicologia do testemunho. Isso é matéria, inclusive, para poder passar no concurso para juiz, a gente tem que estudar isso lá na parte de psicologia judiciária. E vem lá e diz assim, estamos numa festa. Chegou uma pessoa ali que só veio para comer, está focado na comida. Chegou ali, está cuidando do que tem de comida diferente e tal, não viu ninguém. Outro veio e está focado em procurar outra pessoa. Ele não viu a comida, ele não viu o que está acontecendo. Tem um terceiro que está ali porque está ali. Ele nem queria estar ali. Ele está pensando em casa, ele está pensando o que ele podia estar fazendo e, de repente, acontece um fato no meio da festa. E esse fato vai vir para a audiência. E aí vamos começar a fazer perguntas. O que foi que você viu? E as pessoas vão começar a nos trazer informações completamente diferentes e a gente não pode afirmar que elas estão mentindo. Elas simplesmente vão nos falar o que elas viram. E esse olhar, então, esse é o olhar que a gente tem que procurar identificar na testemunha. Agora eu volto um pouquinho para o que a gente estava falando aqui. Quando a gente junta o olho com o ver, veio Maimônides no fala. Quando junta os dois, e ele usa o termo, abre os teus olhos e vê. Peraí, mas ele não é cego? Como assim abre o olho e vê? Quando a gente afirma, seus olhos veem, os olhos de Deus, isso está nos Salmos, então a gente vem com a percepção inteligível. Tudo que o Marcelo falou é percepção inteligível. Quando diz, veja o reino de Deus, nós teremos uma percepção, então nós perceberemos, e nós teremos uma capacidade intelectual de ser, então, uma percepção inteligível, a gente vai compreender. E para ver e perceber, a nossa vontade precisa estar direcionada para ela, e para compreender e tornar aquilo inteligível, nós precisamos ter meditado sobre aquilo. A gente precisa estar num estágio de maturidade para conseguir compreender o que está acontecendo. Então, nós podemos olhar um quadro na parede, aquilo não nos empolga, aquilo não nos traz nada. Mas para a pessoa com um olhar apurado, que entende a dificuldade de elaborar uma pintura como aquela, aquilo é uma obra de arte. Meu Deus do céu, como é que fizeram aquilo? Da mesma forma, a apresentação artística. Nós sentamos e ouvimos uma orquestra tocando, e aquilo pode não nos emocionar, mas para quem tem o ouvido apurado, e o ouvir também entra aqui, Marcelo, então é ver e ouvir, né? Essa percepção inteligível. Então, e não é com o sentido do ouvido, e não é com o sentido do olho, a gente pode captar a grandiosidade daquilo tudo que está sendo produzido. Os grandes espíritos evoluídos, porque têm uma percepção inteligível, apurada, refinada, na batalha, no embate moral de várias encarnações, quando eles direcionam o olhar, eles compreendem. E então, mesmo sem olhar com os olhos da carne, eles veem Deus. E quem vê Deus e o compreende, opera por ele. Por isso que nós falamos que o Cristo é um só com Deus. Ele e Deus são um.
São um no quê? No pensamento, na vontade de fazer o quê? De amar. De amar. Então, a gente se dá conta, a gente percebe, a gente enxerga, e aí a gente começa a viver. E nesse momento a gente entra no reino de Deus. Então, eu só queria trazer essa contribuição do Maimônides, que fecha direitinho o que você trouxe, Marcelo, e reforça exatamente tudo que você disse. Temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Olhos de ver o amor, ouvidos de ver o amor, e a ação de querer agir, já que estamos vendo, e quem vê não fica impassível, de querer amar e de querer fazer o amor fluir através de nós. E aí, eu devolvo a palavra para você, Bianca, e agradeço. Muito interessante essa questão da visão de Deus, né? Porque Kardec fala que só a nossa alma pode ter a percepção de Deus. Então, esses são os olhos de ver que fala o José Luiz, e Jesus dizia: ouça quem tem ouvidos para ouvir, veja quem tem olhos para ver, né? Então, é uma percepção espiritual, fazendo um link também com o que o Marcelo falou, né, sobre no estado de emancipação da alma, que a gente toda noite vai para o plano espiritual, né? E nós somos espíritos, só que estamos com a carne. Mas os olhos de ver, espiritualmente, a presença de Deus, isso se vê na pintura de um quadro, né? De um Monet, ou até mesmo, e aqui de forma mais profunda, quando a gente contempla uma flor, quando a gente contempla a natureza. Então, é essa percepção de Deus que está a toda a nossa volta e mergulhar, nós somos centelhas divinas, né? Porque somos filhos dele, e à medida que a gente vai evoluindo, essa percepção, ela se amplia e fica mais bonita ainda, a percepção de Deus. Então, imaginem a percepção que os espíritos superiores que estiveram na Terra tem de Deus. É incomparável a percepção que nós ainda, no nosso grau evolutivo, temos de Deus, mas a nossa alma já sente Deus, é a presença dele em nossas vidas, ainda que de forma muito pequenina. Então, como há beleza também na dor, no momento em que Deus, em que os nossos espíritos, o nosso protetor, consegue se aproximar mais de nós, e essa percepção de Deus fica mais presente, né? E muito legais as considerações construídas em conjunto aqui pelos irmãos sobre a percepção de Deus. Nós vamos adentrar, então, a questão número 4, que Kardec, no capítulo 4, no item 2 do livro A Gênese, ele refere que o tempo não é senão uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, e a eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista da duração. Para ela não há começo e nem fim, é presente para ela. Se os séculos dos séculos são menos do que um segundo em relação à eternidade, o que é a duração da vida humana? Essa é a pergunta de Kardec, e ele não deixou resposta nenhuma. Então, eu passo a palavra agora ao Marcelo sobre essa pergunta de Kardec. As perguntas de Kardec realmente fazem refletir e deixaram questionamentos para serem pesquisados aí por muito tempo, né? Essa questão do tempo é uma questão que o livro de Gênese, ele se abre falando de tempo, né? Deus criou o mundo em 7 dias. Então, ali a questão do tempo, o tempo está relacionado às circunstâncias. Nós somos espíritos imortais, eternos, mas as circunstâncias não. As circunstâncias, elas têm um tempo. Então, tem determinadas pessoas que hoje convivem conosco, que não poderão conviver conosco, elas precisam conviver com outras pessoas também. A nossa família de hoje precisa ter outras famílias numa próxima vida, precisa construir, precisa resgatar, precisa perdoar.
Então, o tempo, ele é um conjunto de recursos, recursos materiais, recursos espirituais, que são fornecidos, distribuídos por Jesus aqui no nosso planeta. Jesus declara isso, né? Que ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor do tempo, tem todo o poder sobre o céu e a terra. Então, a distribuição dos recursos materiais, a distribuição de emprego, salário, cultura, tecnologia, a distribuição de recursos espirituais, né? O pai, a mãe, o irmão, o mentor espiritual, tudo isso está sob a gestão de Jesus. E isso tem um tempo, porque os espíritos que convivem conosco, eles têm necessidades diferentes. Emmanuel traz isso no livro Ceifa de Luz, no capítulo 1 e no 3, quando ele fala que Deus não dá cópias, né? Que cada espírito segue um programa individual de evolução. Então, nós temos recursos materiais e espirituais que ficarão conosco dentro de uma faixa de tempo, e nós deveremos atravessar esses recursos, metabolizar esses recursos, aproveitar as convivências, aproveitar as possibilidades para a nossa evolução espiritual. Esse tempo, por exemplo, ele é muito nítido no nosso corpo físico, né? Você tem as idades, você tem a desencarnação, você tem a imposição do tempo muito nítida na questão da nossa transitoriedade aqui como encarnados. E você tem também muito nítido o tempo do nosso convívio, por exemplo, com determinadas experiências na matéria e seus sistemas, a experiência profissional, a experiência de família, a experiência na igreja, a experiência no grupo social. Existe um tempo. E tem muitas pessoas que percebem, por exemplo, que já não faz muito sentido elas permanecerem num determinado conjunto de circunstâncias, né? Às vezes uma determinada profissão, às vezes uma determinada escola religiosa, né, que já não atende mais às suas necessidades, às suas expectativas, às vezes um grupo social, enfim, a gente percebe que há um esgotamento de recursos. Aqueles recursos materiais e espirituais, eles têm uma importância, eles geram efeitos em nós até um certo limite. A partir de, né, quando você alcança o objetivo daquele recurso, quando você desfruta ao máximo daquele recurso, ele perde o sentido, né? Ele perde o sentido, ele perde o valor, e é quando Jesus, então, ele abre o sermão profético, né, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando eles saíam do templo de Jerusalém, os discípulos insistiram com Jesus, queriam mostrar o templo de Jerusalém, que era um grande orgulho para os judeus, o templo de Jerusalém. Ali você tinha concentrada toda a história, toda a teologia, todo o poder político, o poder jurídico, o poder de influência. Era realmente um local magnífico para a cultura judaica. E Jesus, ele fala para os discípulos que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? Se referindo ao templo de Jerusalém. E isso é uma promessa de Jesus para nós. A gente sempre imagina que Jesus estava nervoso, falou alguma coisa, ia derrubar, se vingar, e não é nada disso. Isso é uma promessa de Jesus. Nós construímos templos, ou seja, valores para cada experiência. Na magistratura a gente tem valores que a gente cultiva, né? A imparcialidade, a honestidade, a presteza, a atenção. Então, são os templos. Quando você pega todas as outras profissões, elas também têm os seus templos, aquele local onde os valores éticos mais importantes são cultivados, né?
As famílias têm seus templos, têm seus valores que são importantes dentro de uma cultura, dentro de uma tradição familiar. Cada religião tem seus valores, tem seus dogmas. Isso tudo são templos. E esses templos serão destruídos. Serão destruídos, não ficará pedra sobre pedra, e isso é uma promessa de Jesus, a nos dizer o seguinte: todas as vezes que nós atingirmos a compreensão, atingirmos uma determinada posição de discernimento e compreensão espiritual, aqueles recursos precisam ser destruídos. E a gente sabe na lei de destruição, parte terceira de O Livro dos Espíritos, que destruição nada mais é do que transformação. Então, aqueles recursos que serviram para nós até hoje, eles serão substituídos por outros recursos, por outros valores, por outras circunstâncias. É onde surgem as novas amizades, os novos contatos sociais, a mudança, por exemplo, de um emprego, de uma cidade, de uma religião. Então, isso é uma promessa de Jesus, e faz muito sentido, porque é da essência da evolução que você tenha uma mudança de nutrição. É igual a criança que se nutre daquela papinha, né, daquela comida muito suave nos primeiros anos de vida, e depois vai, né, ingerindo sólidos, líquidos, até chegar a uma nutrição mais aperfeiçoada na fase adulta. Então, esse tempo, esse conjunto de circunstâncias, ele vai se transformando, ele vai se renovando, ele vai atendendo às necessidades de evolução, de compreensão, de discernimento. Se nós hoje estamos na doutrina espírita e discutimos, falamos, refletimos sobre temas tão complexos, né, que são inerentes à doutrina espírita, porque nós já temos uma caminhada. Muitos de nós, em reencarnações passadas, já tivemos caminhada no catolicismo, no protestantismo, em escolas orientais. Isso tudo foi formatando essa possibilidade de hoje nós estarmos tendo esse contato com a lei de adoração, que é também uma das leis morais, dentro dessa formatação do espiritismo. Estudando o que seja obsessão, estudando o que seja magnetismo, estudando o que seja reencarnação, lei de causa e efeito. A gente teve toda uma preparação para chegar hoje e termos condições de estudarmos esses temas, de refletirmos esses temas. Então, o tempo é essa sequência. E chegará um dia que nós estaremos estudando, e André Luiz fala isso, né, que eles estavam estudando no plano espiritual, a casa mental das células, né? A gente nem imagina estudar isso aqui ainda, né? Então, a gente ainda vai estudar muita coisa, a gente ainda vai ver muita coisa, e tudo depende de uma preparação, de uma caminhada. Então, essa questão nos remete ao aproveitamento do tempo atual, né? Aproveitar as amizades, os recursos, as possibilidades, desfrutar ao máximo disso para alcançar a evolução espiritual possível nessa encarnação. Existe também isso, né? Nós temos uma possibilidade, uma capacidade de atingir um determinado ponto nessa evolução, que é muito também determinado em razão dos recursos que recebemos, a nossa interação com esses recursos, né? Então, que nós possamos aproveitar o tempo, aproveitar os recursos espirituais, aproveitar o cristianismo, aproveitar a doutrina espírita, aproveitar o contato social que temos para avançarmos na nossa evolução. Muito interessante essa pergunta, fechando, né, o ciclo de 4 perguntas, e ela realmente nos leva a essa reflexão. Aproveitamento do tempo. Então, agora eu passo o tempo para José Luiz. O que falar do aproveitamento do tempo e a duração da vida humana perante a eternidade, José Luiz?
Obrigado, Bianca. Marcelo, adorei. Eu vou pegar vários pontos que vou aproveitar de gancho para desenvolver. O Arismar Leon Pereira, ele é um médico, ele faz parte da AME, e ele também escreveu um artigo sobre, um dos capítulos sobre o tempo. Ele vai desenvolver o espaço e o tempo, quando ele vai falar do universo apresentado por Kardec e a visão da astronomia do século XXI. Ele vai desenvolver o tempo. E quando a gente lê ali, quando ele vem desenvolvendo o tempo, ele vai falar de Galileu, ele vai falar de Newton, ele vai falar de muita gente legal. Eu lembro que há uma afirmação, não, vejam só, o que eu vou dizer agora, a gente não sabe se é verdade, tá? Mas é uma suposição. Há uma afirmação de que a cada 7 anos, todos os átomos do nosso corpo mudam. Pelas diversas reações e interações e tudo mais. Vejam, a cada 7 anos, todos os átomos do nosso corpo mudam. E aí, isso vai nos remeter ao quê? Ao barco de Teseu. O barco de Teseu é um paradoxo que é apresentado e que diz assim: Teseu possui um barco. E aí, algumas tábuas começaram a ficar podres. E Teseu começa a trocar as tábuas e coloca tábuas novas. Ao fim de um tempo, todas as tábuas do barco de Teseu foram trocadas. E vem a grande pergunta: ainda é o barco de Teseu? Por quê? Aquelas tábuas originais já não existem mais. Elas apodreceram e caíram. E aí cria-se um paradoxo, então, e a gente tem que tentar responder se é ou não é. E a gente só vai conseguir responder se é se a gente pegar a parte final da resposta do Marcelo. O barco de Teseu continua sendo o barco de Teseu se ele continuar servindo como barco para Teseu. Não importa as tábuas. O barco de Teseu, ele tem um objetivo. Ele serve para algo. E enquanto servir para algo, o barco de Teseu vai ser o barco de Teseu. Volta para a célula. Lembra, então, todos os átomos vão mudar. Isso é o microcosmos. Vamos expandir para o macrocosmo. Quando a gente expande para o macrocosmo, o que a gente vê? Sabe o nosso Sol? O Sol aparece de manhã. De noite, ele vai fazer, a Terra faz a volta e ficamos na escuridão. Mas o Sol está lá. O Sol tem vários planetinhas em volta dele. São os nossos planetas, inclusive a Terra. Sabem quantos sóis tem igual o nosso na nossa Via Láctea, que é uma galáxia? 100 bilhões de sóis. Cada um com 8 planetas, são 800 bilhões de planetas, só na nossa galáxia. A nossa galáxia não está sozinha. Tem outras galáxias. Isso tudo o Arismar vai desenvolver no capítulo dele. Existem 100 bilhões de galáxias iguais à nossa. Aproximado. Pode ter mais, gente. Então, 100 bilhões de galáxias vezes 100 bilhões de sóis vezes 8 é um número aproximado de planetas. A gente começa a pensar, meu Deus, onde é que isso tudo cabe? Isso cabe no infinito. Aí, vamos voltar para o pensamento de novo do Marcelo. O tempo e o espaço só é necessário nas 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões? Altura, largura e profundidade. As 3 dimensões. A matéria. Quando nós tratamos de matéria, de corpo, de envelhecimento, de átomo que muda pelos próximos 7 anos e tudo mudará, o tempo e o espaço são fundamentais. Porém, quando a gente avança para outras dimensões, a 4ª, a 5ª, a 6ª dimensão, e a física desenvolve isso é ciência, ali o tempo é irrelevante. Opa, como assim, José? Quer dizer, então, que o tempo só é relevante para a gente aqui na matéria? Perfeito. E se a gente evoluir para outras dimensões, o tempo é irrelevante? Show! E tem uma frase e uma pergunta do Kardec lá no Livro dos Espíritos, que ele pergunta assim: se por acaso o mundo físico desaparecesse e ele encerrasse, a divindade faz assim, e esse universo de 100 bilhões de galáxias, com 100 bilhões de sóis, com 8 planetas cada um, isso tudo desaparecesse, ele diz assim, o mundo espiritual permaneceria incólume.
porque o mundo verdadeiro é o espiritual. E no mundo espiritual, onde se desenvolve os nossos sentimentos e a nossa razão e o nosso intelecto, é onde desenvolve tudo isso, a imagem e semelhança de Deus não seria arranhado. Volta para nós agora. José, eu que estou aqui encarnado, estou tendo trilhões de células ao meu comando, que estão sendo coordenadas pelo meu pensamento, pelo meu sentimento, pela minha alma. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida, José? Faça o que você puder melhor. Como disse o Marcelo, na tua limitação, mas se esforça, porque essa brevidade que é a nossa vida, o que são 100 anos? E eu vou chutar alto, tá, Marcelo? Vou chutar alto, tá, Bianca? O que são 100 anos se a gente vier a desencarnar perante a eternidade? Por outro lado, e Kardec afirma isso também, que às vezes a eternidade é mais longa para quem permanece reticente no mal. Quando nós estamos reticentes no mal, o tempo não passa. Nós temos relatos, isso a gente vê nas obras de psicografia de Divaldo Pereira Franco, Filomeno de Miranda, a gente vê em diversas obras, espíritos há 700 anos com ódio no coração, querendo o mal das pessoas, e o tempo passou. E aí o que vai despertar aquele coração endurecido é aquela frase do nobre mentor que está ali dialogando com aquele espírito endurecido, ele vai dizer assim, amigo, onde estão teus amores? Nesses 700 anos, onde está tua mãe? Onde está tua esposa? Onde estão teus filhos? Você que está concentrado no ódio, na destruição e no mal, o que fizeste da tua vida? Por outro lado, queres voltar a amar? Queres voltar a viver? Vem com a gente que a gente vai te acolher e nós vamos te dar a oportunidade de recomeçar. E aí a gente mergulha na carne e é por isso que nós espíritas estamos aqui. Eu, o Marcelo, a Bianca, temos a oportunidade de voltar para desfazer o que fizemos de mal no passado e refazer laços amorosos. É recomeço, é bendita oportunidade. Vocês espíritas que estão nos escutando, não se iludam. A gente não é espírita porque é espírito evoluído. A gente é espírita porque foi espírito muito endurecido. E a gente voltou aqui com uma missão muito grave de trabalhar e trabalhar forte para amar as pessoas que a gente causou tanta dor e sofrimento. Então, já te devolvo a palavra, Bianca. O tempo pode ser bem longo, pode ser uma eternidade muito dura para quem odeia, mas o tempo vai ser tão veloz e vai ser tão rápido se a gente começar a amar que vocês não vão notar a passagem. A gente tem que continuar servindo, apoiando Cristo e sendo apoiado por Ele, porque é para isso que o tempo está operando aqui nessa dimensão de corpo, de dificuldade, de dor e de sofrimento, que é para a gente poder trabalhar, se ajudar e pegando outro gancho do Marcelo, e agora eu já devolvo a palavra, para poder interagir com o plano espiritual, inclusive com o plano encarnado, para a gente se ajudar e caminhar, evoluir e crescer. Então, devolvo a palavra para você, Bianca. Eu achei muito interessante essa questão do barquinho, porque eu fiquei imaginando o barquinho chegando lá do outro lado, né, do rio, no momento em que do outro lado do oceano, né, vai chegando, se despedindo aqui da nossa última encarnação, o que tem dentro dessa mala que realmente vai valer a pena no sentido de aproveitamento do tempo para o espírito imortal, né? Porque a gente escuta em muitos espíritos, em mensagens mediúnicas, que o que mais aflige o espírito quando ele chega no plano espiritual, no desencarne, é a falta do bom aproveitamento do tempo, né? E aí vem aquele sentimento de culpa, de remorso, de aflição, e o planejamento novamente para voltar, retornar, para refazer os laços, assim como disse o José Luiz, né? Para recomeçar. E André Luiz, no prefácio da obra Nosso Lar, ele fala que uma existência é um ato.
Um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas mortes, quantos desencarnes nós já passamos, né? E claro que agora, com a bênção da doutrina espírita, para poder entender que a quem é dado mais será cobrado e que o aproveitamento desse tempo ele terá de trazer mais utilidade para nós enquanto espíritos imortais. E eu quero, para aproveitar bem o tempo, no Congresso Espírita do Rio Grande do Sul tem a livraria com venda de muitas obras, e realmente tinha muitas obras. O nosso querido Alessandro foi palestrante, por sinal, uma excelente palestra, ele que é o nosso associado da Abrame, mas eu peguei essa obra aqui, Momentos de Sublimação. Eu gosto muito das obras da Joana, mas aqui é uma obra que foi compilada por Divaldo, com inúmeras mensagens de Viana de Carvalho e de Joana de Ângeles. E, assim, eu abri direto no capítulo 6, que fala sobre o perispírito. Logo no início da live, o Marcelo falou sobre a união do espírito com a matéria. Nós temos, então, o perispírito, né? E é muito interessante porque essa obra, o prefácio da Joana, é de 2018. Então, ela é muito atual. As mensagens que foram compiladas por Viana de Carvalho são mensagens que ele compilou no plano espiritual e pediu, então, para que fossem publicadas, falando sobre o perispírito e a sua evolução, mas ele cita a questão do avanço do DNA, quando nós descobrimos, né, através do Gregor Mendel, o pai da genética, como a ciência avançou nesse sentido. Também ele falou sobre a questão do budismo tibetano, porque falando sobre o perispírito, né, que já tinham essa concepção de uma causa anterior para o surgimento de quaisquer ocorrências na forma física ou mental, e a questão da localização da alma, né, no corpo e essa evolução. Então, a gente sabe que a mente, ela está no espírito, né, e o cérebro no corpo físico. Então, a mente é espiritual. E ele cita, assim, vários autores, mas ele refere bem assim, que mais recentemente o biólogo inglês Rupert Sheldrake sugeriu a existência de um campo morfogenético, que seria o responsável por toda a elaboração do edifício orgânico. E, segundo o nobre cientista, os campos morfogenéticos exercem sua influência sobre todas as formas e sistemas de vida, graças a um mecanismo que foi denominado como ressonância mórfica. Primeira vez que eu vejo um espírito desencarnado, da altura de Viana de Carvalho, falar sobre os campos morfogenéticos. Isso equivale a dizer que uma célula produz determinada forma e não outra em razão de uma sintonia vibratória em relação às anteriores. O conceito, portanto, ele quer dizer que esse conceito transcende a forma, a exteriorização sendo de natureza energética. Mas ele refere, merece que se considere o admirável esforço dos estudiosos da parapsicologia que oportunamente conceberam o conceito do modelo organizador biológico, igualmente parafísico, para explicar as variadas expressões no campo da forma, especialmente nos seres humanos, com as suas características morais, emocionais, psíquicas, físicas e fisiológicas. Então, ele refere, e aí fica aqui a leitura para quem quiser ler essa obra, que quando a ciência avançar no estudo do perispírito e ter essa percepção de que o espírito é constituído pelo princípio inteligente do universo, né? Sendo a energia pensante revestido por um invólucro de campo especial no qual se encontram as funções e as organizações somáticas para a existência física, a nossa ciência vai avançar em muito,
né? Nessa percepção, então, da mente espiritual, a mente do espírito. E assim a ciência vai encontrando uma ambiência maior de atuação, de evolução pela lei do progresso, mas, ao fim e ao cabo, nós precisamos construir o reino de Deus. E aonde se constrói o reino de Deus, se não é no coração humano, né? No coração, no sentir, como disse o José Luiz. E agora eu vou passar a palavra final, então, aos irmãos para as suas considerações e já se despedindo da live, né? Passo, então, ao Marcelo. Bom, é sempre uma alegria muito grande fazer parte desses estudos da Abrame, que é uma associação, é a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, e a Abrame leva muito a sério a sua missão, né? A Abrame, ela é proativa, ela é uma instituição realmente voltada ao espiritismo, ao cristianismo, aos valores cristãos. E para nós é uma alegria muito grande estar desfrutando desse ambiente, desfrutando desse contato social com os colegas magistrados, desfrutando desse contato com os colegas que dirigem a Abrame, que dedicam o seu tempo, a sua inteligência, os seus esforços. E a proposta de hoje foi uma proposta muito interessante, né? Eu acredito que muitas pessoas vão gostar, vão apreciar o conteúdo dessa live, porque ela foi feita com muito carinho, ela foi feita com muita dedicação, desde a seleção das perguntas até a organização dessa transmissão, foi tudo feito com muito carinho, com muita dedicação, com muito empenho, e a gente espera realmente que as pessoas apreciem, gostem, e que a gente possa se reunir outras vezes para realizar esse trabalho, né? Para mim foi uma alegria muito grande desfrutar desse ambiente com a Bianca, com o José Luiz, e espero revê-los em breve, né? Realmente foi muito marcante esse reencontro nosso para as análises, as considerações que fizemos aqui hoje. Fico muito grato à direção da Bianca, né? Muito leve, muito fluida, e ao José Luiz também, a sua capacidade de pesquisa, né? Impressionante, a profundidade. Bianca também trazendo obras fantásticas, considerações fantásticas. Então eu me sinto realmente muito bem, muito feliz de desfrutar desse ambiente. Desejo a todos uma noite de sono reparador das energias e espero revê-los em breve, já me despedindo e dando um fraterno abraço em cada um. Muito obrigado. José Luiz. Obrigado, Bianca. Marcelo, também eu sou muito grato de ter desenvolvido essa atividade aqui com você, Marcelo, com a Bianca, com o Pedro César também, que está fazendo o apoio, a mágica aí nos bastidores, e todos os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui pela Rede Mundial de Computadores, né? O pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube, vocês que estão nos ouvindo e não estamos mais ao vivo, porque esse vídeo vai ser reproduzido, né? Vocês também que estão nos ouvindo agora, que vocês possam sentir essa energia boa, serem tomados por essa energia bacana que a gente produziu aqui hoje, e principalmente que vocês sejam consolados. Então, eu agradeço profundamente também ao nosso presidente Noeval. Obrigado, presidente, pela oportunidade de trabalho aqui pela Abrame. Agradeço aos espíritos amigos da Abrame, então, Zalmino, todos os que estão conduzindo os trabalhos do mundo espiritual. É muito bom estar com vocês, é muito bom servir de instrumento para a gente poder aqui vir tocar corações e tentar trazer um pouco de consolo em momentos tão difíceis e tão dolorosos. E digo também, como na mesma linha do Marcelo, se esforcem, vamos em frente e vamos juntos, porque a dificuldade a gente vai conseguir superar.
e desejo também uma excelente noite. Eu desejo saúde, desejo só coisas boas para você e para toda a sua família, tá bem? Obrigado e devolvo a palavra para você, tá, Bianca. Então, irmãos, agradeço então ao José Luiz, ao Marcelo, pela intuição que tiveram, né, nessas respostas, como disse o Marcelo, né, no conhecimento científico aqui que o José Luiz trouxe, o Marcelo também muito profundo, trazendo as obras de Kardec, e essa oportunidade linda que a Brahme nos oportuniza, né, e a presença também dos irmãos, dos benfeitores, que de uma forma ou outra essa live vai chegar em muitos corações, no tempo certo, né, dentro do necessário para a expansão da doutrina espírita, principalmente para os magistrados, também aqui que ela é dedicada ao nosso trabalho, nosso campo de atuação também, né, e também senti muita tranquilidade de estar com os dois, o Marcelo e o José Luiz, e que venham novos trabalhos, estamos aqui a serviço, né, a serviço de algo maior e colocando essa força motriz, essa alavanca da vontade em trabalhar para o bem e a construção desse mundo que começa dentro de nós. Então, que todos os irmãos se sintam abraçados espiritualmente, e nós vamos, então, fazer a nossa prece final. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso querido amigo, e aos benfeitores da Abrahme, e ao protetor espiritual de cada um de nós, que sabe das possibilidades, das limitações, mas também do entusiasmo, da esperança, para que possamos construir um mundo íntimo melhor e que as energias do bem possam irradiar todas as almas que sentem qualquer tipo de aflição, de sofrimento, que possam buscar o olhar amoroso do Mestre, que sempre nos abraça, que nos intui e nos propicia momentos assim de paz, de harmonia e de equilíbrio espiritual. Que assim seja. Então, irmãos, muito obrigada. Obrigada, Pedro, não posso esquecer de ti também. Até mais. A finalidade de fundação da Abrahme foi reunir os magistrados espíritas do país de todas as esferas, estadual, federal, militar, trabalhista, para que juntos pudessem interpretar as magnas questões do direito, iluminados também pelos postulados da doutrina espírita. O sonho do idealizador da Abrahme, juiz Almino Zimmermann, que reuniu uma pleiade de colegas numa associação de magistrados unidos por uma mesma crença, concretizou-se e comemora agora o seu jubileu de prata. 11 congressos de âmbito nacional já foram realizados em diversos locais do país, oportunidade de confraternização dos associados e importantes deliberações sobre os assuntos contemporâneos mais em evidência. Assuntos de extrema importância para a nação como aborto, eutanásia, pena de morte, drogas, superpopulação carcerária, violência doméstica, ansiedade, depressão, sobrecarga de trabalho para os juízes, têm sido debatidos e contam com os ensinamentos de Allan Kardec para a orientação de toda a sociedade. Os membros da Abrahme procuram levar às autoridades competentes as razões não apenas religiosas, mas jurídico-científicas para auxiliar na elaboração e aplicação de leis mais justas, para uma sociedade em constante transformação. Lives e encontros presenciais são realizados todos os meses nas diversas delegacias da Abrahme espalhadas pelo país. Já são 23 delegacias, cada qual contando com um delegado titular, um delegado adjunto e vários associados. A Abrahme de Minas Gerais, por exemplo, realiza no auditório do tribunal toda terceira terça-feira do mês um encontro presencial, que é sempre transmitido pelo canal da Abrahme no YouTube. A sede central da Abrahme é em Brasília, e é dali que se irradia o foco das decisões sobre as importantes questões tratadas pela Abrahme,
faz parte de um grupo de entidades especializadas que assessora tecnicamente a FEB, Federação Espírita Brasileira, na consecução das suas importantes tarefas junto ao movimento espírita nacional. A Abrame também promove a divulgação de artigos e obras espíritas produzidas por seus associados, ajudando a disseminar a boa nova. Conheça mais sobre a Abrame no site www.abrame.org.br. Venha juntar-se a nós, associe-se à Abrame e faça parte dessa história que já tem 25 anos de contribuição para o judiciário mais harmonizado com os princípios de amor, justiça e caridade, preconizados pela doutrina espírita. Abrame, em defesa da vida e de um judiciário mais respeitado.